Bom dia a todos. Entraremos no próximo módulo, que é o módulo 9, onde nós iremos estudar a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, que nós estudamos na aula anterior. Essa Reforma Protestante, que vai ocorrer principalmente por divergências dentro da própria Igreja Católica, onde você vai ter o surgimento da divisão que seriam os protestantes, que vão ser calvinistas, luteranistas e a Igreja da Inglaterra, que existe até hoje, que é o anglicanismo. Lembrando também que essa mesma Igreja Católica, no século X, ela sofre seu primeiro cisma, que é onde se cria as igrejas ortodoxas. Se vocês repararem no Google Class, eu coloquei um vídeo lá que trabalha bem essa diferença da Igreja Católica da Igreja Ortodoxa. Então você tem essa reforma na Europa. A Igreja, de certa forma, ela cria mecanismos para tentar barrar essa mudança, repetindo nos dogmas da Igreja, principalmente na parte luteranista e principalmente na parte calvinista. Lembrando que o apoio que você teve para esses reformistas, principalmente de Lutero e Calvino, foi a questão da burguesia, que visava, como sempre fala, a questão do lucro, que apoiou diretamente esses reformistas, já que a Igreja Católica condenava a prática do lucro ou da usura. Bom, da mesma forma, vimos que a venda das indulgências, a posse de territórios, principalmente na Inglaterra, que é onde a Igreja era dona de grande parte do território britânico. Bom, então, esses fatores somados geram essa reforma protestante, juntamente com o advento da imprensa de Gutenberg, no renascimento cultural que ajudou a espalhar as ideias luteranistas por todo o continente europeu, que futuramente também irá chegar na América quando os ingleses começarem o seu processo de colonização, que vocês vão ver mais detalhadamente no 8º. Então, o movimento que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tenta frear essa reforma protestante, é um movimento que nós chamamos de contra-reforma. Esse movimento de contra-reforma é marcado por um período negro da Igreja Católica, obscuro, é onde vão ser utilizados meios que, de certa forma, levam à morte, à tortura e outros pontos. Então, o primeiro movimento que você tem é a criação do Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício, entre as suas atribuições, você vai ter o reafirmamento da Inquisição. Para quem não conhece, a Inquisição é o ato em que a Igreja Católica adotava desde o século XII, em de queimar as pessoas. Na crença daquela época, acreditava que era uma forma de você purificar a pessoa. Em alguns casos, quando você tinha essa Santa Inquisição, quando o Tribunal da Santa Inquisição chegava em algumas cidades e tinha o julgamento e a condenação, que poderia ser tortura, tá? Nem sempre era fogueira, era como se fosse um espetáculo público, onde as pessoas se reuniam numa praça. Aquele condenado ele era amarrado num poste de madeira. Em alguns lugares se perguntava se ele aceitava o perdão, se ele reconhecesse os seus erros. Ele era enforcado, depois o corpo queimado. Se ele não reconhecesse os erros, ele era queimado vivo. Foi o que aconteceu com a jovem Joana d'Arc, que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, na formação dos Estados modernos. Ela foi queimada, condenada por bruxaria, e ela foi queimada no território francês, pelo simples fato dela alegar que via a Virgem Maria. Então, para você ser praticamente condenado nesse tribunal, você precisava de acusações. Muitas dessas acusações eram acusações falsas. E em alguns estados modernos, como Espanha, Portugal, quando você era condenado, essa terra ia para a igreja. Não ficava no senhor feudal, claro que os estados estavam se formando, e nem com o rei. É por isso que a igreja na Europa ela era uma potência
econômica, somente por questões de bens. E hoje a Igreja Católica ela tem um banco, que é o Banco do Vaticano, que é responsável por toda essa questão financeira da Igreja Católica. Bom, entre os países que você teve esse Tribunal do Santo Ofício, somente a Inquisição, você tem Espanha, Portugal e França. A Espanha é considerada a pior de todas. Bom, na história da Espanha, o próprio navegador Cristóvão Colombo, quando ele afirma que poderia chegar na Índia, nas Índias Orientais, na Ásia, navegando em direção ao norte, ele contradiz o dogma da Igreja Católica, que em alguns casos ainda pensavam que a Terra era plana. Claro que ele foi penitenciado, acredita-se que ele escapou, obteve algum conhecimento dentro da própria igreja, e o máximo da penitência dele foi ficar de jejum algumas semanas, incomunicável e rezando com o rosto virado para o chão. Pelo que se sabe do Diário de Colombo, ele presenciou pessoas sendo condenadas e queimadas vivas antes mesmo dele sair da Espanha. E pelo que se conta também, ele confessou a um padre que ele não sabia realmente o tempo que a viagem iria durar. Mas como ele estava no confessionário, aquele padre ele teria que morrer com esse segredo com ele, né? Eu quero que vocês entendam que que eu acabei de falar agora, ou seja, qualquer coisa não que fosse contra a igreja poderia ser condenado como heresia, dependendo do que você pregasse. Você ia para o tribunal, dependendo do que você era torturado em alguns lugares em praça pública, e a pena principal era a fogueira. Bom, alguns estudos estão ainda em andamento, dizem que até aqui no Brasil o Tribunal da Santa Inquisição veio. Bom, só não se tem relatos ou documentos comprovados que alguém foi queimado dentro do próprio território brasileiro. Lembrando que naquele período ainda éramos colônia de Portugal. Portugal, país católico, também adotou diretamente o movimento da Contra-Reforma. Bom, uma outra instituição, uma instituição que é criada também, que vai influenciar também aqui no Brasil, nós veremos mais um pouco à frente, nós vamos estudar a questão da colonização do país, da colônia, no caso do Brasil, é a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, a função dela era divulgar o cristianismo, combater as heresias e, de certa forma, seria como se fossem os olhos e os ouvidos da igreja pelo mundo. Essa Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, essas missões jesuítas, como nós conhecemos, se espalharam por toda a América, chegaram na África e chegaram na América com as grandes navegações que veremos mais um pouco à frente. Bom, aqui no Brasil, esses jesuítas, para vocês terem uma ideia, foram fundamentais para a criação de muitas cidades, entre elas São Paulo. E aqui no Brasil eles catequizavam índios, bom, que segundo o pensamento da época, o negro, aquele negro que veio da África como mão de obra escrava contra sua vontade, esse negro não teria salvação. Bom, já o índio, esse índio fosse convertido, ele teria salvação e chegaria ao que seria o paraíso. Só que esse trabalho dos jesuítas vai bater de frente com os bandeirantes. Isso vai gerar conflitos dentro do território nacional, colônia do Brasil, e quando estudamos a parte dos bandeirantes, chegou a ter um conflito armado entre bandeirantes, índios e jesuítas. Digo para vocês que os jesuítas ganharam. Então, esse Concílio de Trento, ele cria mecanismos, entre eles o Tribunal do Santo Ofício. Ele volta com a questão da Inquisição, onde essa Inquisição você vai ter tortura, pessoas queimadas vivas, e esse tribunal vai rodar, dependendo da região e do estado, até final do século XVIII, o início do século XIX, não mais com fogueiras, claro,
mas de certa forma condenando. E uma condenação branda que você tem nesse tribunal é você ser excomungado da Igreja Católica. Bom, então você tem esses mecanismos para tentar barrar contra a reforma, desculpa. A Companhia de Jesus chega na América, se espalha por toda a Europa, parte da África, e entre as principais obrigações é levar o cristianismo, tentar converter mais possíveis novos adeptos à Igreja Católica. Bom, é claro que de certa forma, como eu tinha comentado com vocês, é um período obscuro da Igreja Católica. Bom, continuando aqui, para vocês terem ideia de como a questão religiosa foi tão problemática na América, Europa e até hoje na nossa sociedade presente, isso gera conflitos, questão de crenças, a falta de respeito à religião do próximo. Não vamos esquecer que nós somos uma sociedade em que toda cultura ela deve ser respeitada. Cada crença, cada povo, principalmente no Brasil, que somos resultados de uma mistura cultural, tanto da cultura que vem da Europa, a cultura local, que é nativa, e a cultura africana, no processo de escravidão que durou mais de 200 anos no território brasileiro. Mas entre os fatos mais importantes que você tem, e é considerado um fato marcante nesse processo da Contra-Reforma, foi a noite de São Bartolomeu. Aconteceu em 1552, França, em grande parte católica, e você tinha os huguenots, que eram protestantes. Então, dentro do Estado francês, que já era um Estado já formado, que nós vimos na aula anterior, somente depois da Guerra dos 100 Anos, você tinha conflitos entre católicos e protestantes. Então, para você tentar pacificar essas disputas, tentou se casar o rei Henrique de Navarra, que era protestante, com a rainha católica de Valois. Só que aconteceu um atentado nessa noite de São Bartolomeu, e isso vai desencadear, claro, não só o atentado que você vai ter a um protestante, em que a mãe da rainha francesa que iria casar, se eu tiver enganado, Margaret, ela fala que existia uma conspiração que tomaria toda a questão do governo francês. Isso foi o estopim para a noite de São Bartolomeu. É uma coisa interessante que esses protestantes, na época, eles andavam todos de preto. Então, quando começou-se o massacre, não só em Paris, que durou 2 dias, mas em todos os outros territórios franceses, quando você saía na rua, aquela pessoa fanática religiosa, principalmente da igreja cristã, viu uma pessoa completamente de preto, ali possivelmente era um protestante, e dependendo, era atacado, independente de ser criança, mulher ou adulto. Alguns cálculos aproximados falam em torno de 5.000 a 70.000 mortos. Isso em um intervalo de quase um mês. Também há relatos que esses corpos eles eram jogados nos rios, tanto em Paris como nos rios das outras cidades, chegando ao ponto da água ficar não consumível, não potável durante muito tempo, pela decomposição desses corpos. É claro que inicialmente a Igreja Católica ela se cala, futuramente ela condena a forma da violência, mas eu quero que vocês entendam que essa transição religiosa, essa divisão da igreja, isso foi uma coisa marcante, principalmente na Europa, e muitos desses europeus que eram perseguidos, eles vão migrar para o novo continente, correndo da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica
manda os seus jesuítas para a América e juntamente, somente nas colônias espanholas, o Tribunal da Santa Inquisição vem junto. Bom? E quem são esses novos migrantes que migram para a América? Protestantes e os novos católicos, que são judeus convertidos. Não só eles também, como também os muçulmanos, eles eram perseguidos na Europa. Vamos lembrar que em 1492 você teve libertação na visão europeia da Península Ibérica, que criou-se mais tarde o Estado português e o Estado espanhol. Então você vai ter um movimento para tentar barrar a reforma. Esse movimento usa artifícios que ele revalida ou ele reforça o Tribunal da Santa Inquisição. Esse concílio ele cria a Companhia de Jesus também, e entre a principal função é combater essa expansão reformista dentro da Europa. Hoje em dia, se vocês forem pegar a questão religiosa, é uma coisa complicada, né? Como eu tinha falado lá atrás, devemos sempre respeitar a questão da diversidade cultural, principalmente aqui no Brasil. Bom, então é um período obscuro da igreja. É claro que, para vocês terem ideia, eu não mencionei isso no vídeo anterior, a Igreja Católica ela fica 5 séculos sem contato nenhum com a Igreja Ortodoxa. Fica lá colado com a Ásia, que é hoje a religião oficial turca. Para vocês terem ideia como aquele período ali é um período conturbado. A instituição ela se sente enfraquecida, cria esse mecanismo através da tortura, através da condenação. Você poderia ser condenado por uma simples acusação. É claro que muitos desses condenados foram torturados, foram mortos de forma bruta e selvagem. E é uma coisa interessante também pensar que quando os europeus chegam na América, eles consideravam os povos americanos, principalmente os 3 principais pré-colombianos, como povos bárbaros e atrasados. É uma coisa de se pensar quem realmente era atrasado, ou o europeu ou o nativo da América. Uma outra coisa também interessante que eu quero que vocês de certa forma pesquisem, procurem, de repente eu acho que eu vou até montar um vídeo explicando a diferença da questão cultural das religiões aqui no Brasil. Bom, se eu não estiver enganado, no 6º ano nós estudamos as raízes africanas, estudamos também a origem do judaísmo, a origem do cristianismo e a origem do islamismo. Ou seja, essas religiões, de certa forma, são as que mais têm representação aqui hoje no país. Não só no país, também como no mundo todo. Bom, e a reforma? Ela parou com a contra-reforma? Não, de forma alguma. Bom, inicialmente é claro que você vai ter uma repressão. Muito dos chefes de estados, no caso, naquele período dos reis, nem católicos eles eram, se converteram. Outros foram para o lado protestante e você vai ter Henrique, que vai lá para o lado anglicano, do anglicanismo. Lembrando que o principal interesse da burguesia era a prática do comércio, da questão religiosa era a crítica ferrenha da venda de indulgências dessa igreja católica. É claro que hoje essa prática da igreja católica ela não existe. O Tribunal da Santa Inquisição também não existe mais. E o máximo da punição que você vai ter dentro da própria igreja católica vai ser você ser excomungado da igreja. Tá bom? Não deixem de fazer os exercícios. Dúvidas lá no Moral do Google Class. Todos tenham um bom dia e um bom estudo e até a próxima.